E aí, pessoal, tudo certo com vocês? 9h06. Hoje é dia 5 de janeiro de 2024. Desculpem o atraso, mas foi por um bom motivo. Estava apurando algumas informações importantes para passar para vocês. Tem informação nova, hein? A respeito de Félix Torres, de Rodrigo Garro, tem informação a respeito do Gabigol, dos bastidores da desistência corintiana pelo jogador do Flamengo. Tem muita coisa aí para a gente passar para vocês. Deixa eu pegar aqui uma imagem, eu não sei de quem que é a imagem, senão eu dava o crédito, mas realmente não sei quem fez esta imagem que eu vou colocar aqui. Foi desta manhã, uma imagem importante, que é Rodrigo Garro vindo ao Brasil. Rodrigo Garro, meia, que foi contratado pelo Corinthians junto ao Talleres, da Argentina, chegando com papai, com irmanita, ao Brasil para se apresentar ao Corinthians. Rodrigo Garro. Uma outra informação talvez tão importante quanto ou até mais, por causa da confusão que estava. Ele, Félix Torres, espera aí que tem gente me respondendo aqui. Tem gente respondendo aqui. Informação a gente dá prioridade aqui, né? Porque logo de manhã a gente dispara um monte de WhatsApp, liga e fala e não sei o que e tal. E vocês vão ter informação importante até o final do programa. Mas vamos lá, voltando. Félix Torres, o equatoriano Félix Torres, que joga no Santos Laguna, do México. A informação que eu acabei de receber e por isso atrasou um pouquinho o início do programa, que ele chega amanhã ao Brasil. Foi a informação que me foi passada por pessoas do Corinthians. Eu conversei com o financeiro do Corinthians, o financeiro disse que estava tudo ok. Eu conversei com o pessoal do futebol do Corinthians, o pessoal do futebol disse que estava tudo ok. E aí eu fui falar com o pessoal da logística do Corinthians e me disseram que ele chega amanhã. Então, são 3 fontes, para não falarem que você acredita em qualquer um, você fala com o cara fala e você acredita e sai falando. Não, 3 fontes, tá? Então, a pessoa com quem eu conversei da logística me disse que Félix Torres chega amanhã ao Brasil. Então, Hugo já está em São Paulo. Diego Palacios já está em São Paulo. Ranielli já está em São Paulo. Rodrigo Garro chega hoje a São Paulo. Estou mostrando aqui ele embarcando. E o Félix Torres, a informação é que ele chega amanhã ao São Paulo. O Santos Laguna, eu perguntei, por que o cara treinou lá como titular? Me foi falado até o exemplo do Gabigol, que a mesma situação que o presidente do Flamengo vivia lá com o Gabigol, de ter que dar uma satisfação à torcida, o presidente do Santos Laguna viveu tendo que dar uma satisfação à torcida pelo Félix Torres, porque o cara é muito ídolo lá, é muito conceituado. Se você pegar fóruns de torcedores do Santos Laguna, os quais eu entrei, a galera fala, como é que foi vender o cara? Não podia ter vendido, o cara era um líder, o cara não sei o quê, papapá. Então ele ficou até o Santos Laguna ter certeza que ia sair o negócio, mas foi liberado e ele estará na reapresentação corintiana no dia 7 popular, depois de amanhã, no CT Joaquim Grava. Tá? Então essas são informações de agora. Mais uma imagem aqui do nosso querido Félix Torres. Essa ele estava treinando lá no time titular do Santos Laguna, né? E por isso até toda essa confusão. E aqui o Silvinho. O Silvinho não está no Santos Laguna, mas está curtindo férias e é um grande timoneiro em todos os sentidos, né? Inclusive nas férias ele usa o timão para
andar de jangada em várias praias do Nordeste brasileiro. Tem alguém me perguntando aqui: "Pô, você falou jogador do Santos Laguna?" Não é jogador do Santos Laguna, ele não assinou contrato ainda com o Corinthians, ele não foi apresentado, ele não foi oficializado, então é jogador do Santos Laguna. Eu chamo assim. Quando ele for apresentado, quando assinar o contrato, o Rodrigo Garro, por exemplo, ele foi apresentado pelo Corinthians oficialmente, ele não assinou contrato, mas foi apresentado pelo Corinthians. Então, você pode chamar de jogador do Tajeres ou de jogador do Corinthians, porque ele é jogador do Tajeres burocraticamente, ele não assinou contrato com o Corinthians ainda. Mas ele já foi oficializado pelo presidente, passou a imagem dele atrás do presidente do Corinthians. Então, pelo presidente, ele é jogador do Corinthians. Então dá para você chamar as duas coisas. Agora, o Félix Torres não assinou contrato e não foi oficializado ainda. Ele não é jogador do Corinthians ainda, mas será. Tá bom? Por isso que eu falei jogador do Santos Laguna. Vocês pegam no pé de cada coisa. Hein? RC Estevam, salve Belo, bom dia. Alessandro Silva, certinho a postura da diretoria. Se a outra não vem, ninguém manda o Fausto. Belo, sobre o temperamento da diretoria, o que você acha? Vou falar sobre isso. João Vitor, Sodré Pires, bom dia, Belo. Com a desistência do Gabigol, o Corinthians ainda continua atrás de um centroavante ou vai focar em um ponta? Tá atrás dos dois, na verdade. Um ponta e um centroavante. Um centroavante porque o Yuri Alberto precisa de um reserva, mas não vai vir um Gabigol da vida, tá? Vai vir um cara para ali ser um bom reserva para o Yuri Alberto, um cara bem mais barato que o Gabigol, e um ponta, que pode ser um cara mais acima da média. Esqueci de falar para vocês se inscreverem no canal. Se você gosta do canal, se inscreve aqui no Podcast Mão, ajuda nós, deixa o like nesse vídeo. Se você gosta do vídeo, deixa o like. Estamos no YouTube, estamos no meu Twitter, @MarcoBeloJR, estamos no meu Instagram, @MarcoBeloJR, estamos no YouTube, estamos no Twitter, estamos no Instagram, e você pode se inscrever em todos os canais. Se inscreve no meu Instagram, no meu Twitter, no YouTube do Podcast Mão. Hora do like, manda o like pra gente. Se você quiser, pode virar membro do programa. R$ 4,99 por mês. É mais barato que um quibe na padaria. O quibe é mais caro do que o plano de sócios do Podcast Mão. Se você for membro do Podcast Mão, todas as suas mensagens serão realçadas aqui nas mensagens. Você terá prioridade na leitura de mensagens. E você pode mandar um superchat. Se você mandar um superchat, meu amigo, aí a parada é outra. A gente para tudo o que estiver falando. Ó, chegou o superchat. E a gente lê a sua mensagem. Então, se você quiser ter certeza que eu vou ler a sua mensagem, manda um superchat para nós. E daí eu paro tudo que eu estiver fazendo e o seu superchat irá para a tela. Tá bom? Deixa eu fazer uma bagaça importante aqui. Vamos ver se teremos um convidado. Estou tentando colocar um convidado no ar aqui. Temos já um superchat? Temos já um superchat, olha só. Já que não veio o Gabigol, bora trazer o Gustavo. Não, não faça isso. Não. Deixa eu falar uma coisa sobre o Gabigol, antes de termos o convidado. Obrigado pelo superchat aí, Igor Souza. Tudo que eu falei, eu mantenho sobre o Gabigol. O que o Corinthians ofereceu para o Flamengo aceitou. O que o Corinthians ofereceu para o Gabigol aceitou. A negociação seria boa para todas as partes. O Flamengo não quer pagar um jogador que vai ficar na reserva durante um ano, pagar muita grana. O Corinthians queria o jogador e o Gabigol não quer ficar na reserva, mudar de área seria bom para ele. Todas as partes ficariam felizes com essa situação. O Lívio Augusto, IDC, postou algo sobre patrocínio master. Tem informação? Vai ter informação hoje, Lívio Augusto. Aguarde que vai ter informação sobre isso. Só que, no Rio de Janeiro, o presidente Rodolfo Landim precisaria dar uma resposta à torcida. Foi exatamente o que eu falei naquele vídeo que rodou na internet, e que ontem um monte de gente me xingou. Você deu barrigada, você falou coisa que não... É exatamente aquilo. Eu não tiro uma vírgula do que eu falei. Eu não tiro uma vírgula do que eu falei.
O Corinthians chegou no valor que o Flamengo queria, o Corinthians chegou no valor que o Gabigol queria. As duas partes estavam conversando, aliás, as três partes, Corinthians, Flamengo e Gabigol. O Marcos Braz foi jantar com o Rubão. Você fala que não teve negociação. Vai se né? Falar que não teve negociação. Os caras foram jantar. Eles foram falar sobre o quê? Camarões? Lagostas? Crustáceos? Não, né? Só que ficou nessa de, pô, o Gabigol foi conversar com o Tite, que foi conversar com o Rodolfo Landim, que foi conversar com o Marcos Braz, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai falar para a torcida, tal, que não deu, quem quis sair, foi o Gabigol que quis sair, foi o Flamengo que não quis renovar, pô, vai ficar chato para um, vai ficar chato para outro, não sei o que, babá, e não responderam o Corinthians, nem que sim, nem que não, nem que sim, nem que não. A pessoa com quem eu conversei falou assim, a gente esperou até demais, por mim não devia ter esperado tanto, foi a pessoa com quem eu conversei falou isso, a gente esperou até demais. E aí tiramos o time de campo, porque não dava mais para ficar esperando. Vamos ao plano B, vamos ao plano C. E aí eu perguntei, o plano B é tão midiático quanto o Gabigol? O Corinthians vai atrás de um cara que tenha a mídia do Gabigol? O Corinthians precisa de alguém que tenha a mídia de um Gabigol, de um Cavani? Né? Cavani é muito maior que o Gabigol, mas vocês entenderam, foi um exemplo. E o que me foi falado foi, não. O Corinthians agora vai atrás de jogadores para posições específicas para completar o time, porque o que mais precisa hoje é de um time que jogue bem, ganhe campeonato, e aí, quem sabe, no futuro, pode ser até o Gabigol daqui a um ano, ou outro jogador mais midiático venha, porque é legal o time ter um jogador que chame atenção, que apareça, aí você vende, né, a camisa mais cara, aí você vende o patrocinador do ombro, aí você vende a placa de publicidade, você vende o name right do CT, você vende não sei o que, você vende não sei o que lá. É legal você ter um cara assim. Em todo time é legal você ter um cara assim. Mas, nesse momento, o que me foi falado, eu estou dizendo o que me foi falado, é que o Corinthians não está atrás de um super cara. Eu até brinquei, eu dei um exemplo assim, pô, o Corinthians vai atrás do Mané, né? O Corinthians vai atrás do Dybala. Falaram, não, calma, agora vamos atrás de... Eu coloquei na capa aqui desse podcast, inclusive, Lautaro Dias, eu coloquei Michael e coloquei o Claudinho, porque eu sei que vão começar a falar desses dois. São jogadores bons, muito bons, e não tem tanta mídia assim. Temos um convidado importante, antes só um superchat, Antônio Carlos, bom dia, Marco, Pedro Raul seria um bom reserva para o Yuri? Sabe quais posições o Corinthians focará ainda? Na minha opinião, lateral direito, volante, meio, centroavante e ponta. Vamos lá, lateral direito, reserva para o Fagner. Volante, não sei se precisa mais de volante, tem o Ranieri, tem caramba, tem o Ranieri, tem mais um volante, tem o Maicon, tem o Fausto Vera, tá bom, né? Meia, precisa de um meia, precisa de um centroavante, reserva do Yuri Alberto, um cara que não vai vir o Cavani, porque o Yuri Alberto é o titular, vai vir um reserva para ele, e um ponta bom. Eu quero perguntar para a nossa visita, já agradecendo, deixa eu tirar esse superchat aqui, se essa visita concorda com essa placa aqui, porque o podcast Timão também é um programa que traz ajuda para as pessoas, é um programa de ajuda ao público, é um programa que fala sobre assuntos importantes ao dia a dia e à vida das pessoas. Não leve seu JBL para a praia, meu amigo, vai de fone de ouvido, ninguém gosta da tua música. Bom dia. Obrigado por participar aqui do podcast, irmão. Bom dia, senhor Marco Belo. Muitíssimo obrigado pelo carinho. Agradeço ontem a menção em suas redes sociais da informação da identidade corintiana. Falei ao vivo ainda ontem sobre o quanto você
me ajuda e ajudou e continua ajudando ainda em algumas questões. E quanto foi importantíssimo para o início da identidade corintiana, quando cheguei ao CT Dr. Joaquim Grava, me ajudando muito com a linha de raciocínio, de perguntas e tudo. Obrigado mesmo. Agora, quanto a esse aí, eu só tenho um adendo. Não pode, mas com música do Coringão pode. Tudo bem, não vai atrapalhar. Tá tudo certo. Pode tocar à vontade, no alto e bom som. Pode deixar. Toca o hino do Corinthians. Toca o hino do Corinthians, tá pronto, aí ninguém vai reclamar. É que é o seguinte, todo mundo vai estar ouvindo no fone o hino do Corinthians. Então, deixa numa caixa. Entendi. Não, daí tá certo. Daí bom dia, audiência. Bom dia, audiência. Saudações corintianas. Manfio, quero agradecer demais. Você estava no carro, né? Você tá em Marília, é isso? Estou em Marília. A Identidade Corintiana veio para fazer a cobertura da Copa São Paulo. Estamos em Marília e, enfim, estamos próximos a pessoas que estão aqui em Marília e as coisas estão acontecendo de uma maneira... E as informações chegam mais fácil quando você está no tete-a-tete. Pois é. E, inclusive, outro dia falaram aqui que eu estava criticando blogs e YouTubes e não sei o que, bababá. Eu falei, cara, os canais hoje dedicados ao Corinthians estão fazendo um trabalho muito melhor do que as rádios e as televisões. E olha que eu trabalho em rádio. Vocês estão fazendo um trabalho muito melhor, porque vocês viajam junto com o time, vocês vão a todos os jogos, que é o que rádio fazia antigamente, infelizmente não faz mais. E vocês vão à Copa São Paulo. Cara, eu já fiz tanto jogo de Copa São Paulo no interior e consegui a informação do jeito que você está fazendo e conversava. Eu lembro, cara, que eu descobri o Malcolm num jogo contra a Inter de Limeira, que ele jogou muito numa Copa São Paulo, e eu falei, cara, você joga pra cacete. Eu levei ele na rádio e ele comeu comigo na Dona Deola. Eu, Malcolm e o avô dele, pra você ter uma ideia. Fomos jantar na Dona Deola antes do programa da rádio começar, por causa de uma Copa São Paulo em que eu estava em Limeira. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que meu Timão, Central do Timão, Identidade Corintiana estão fazendo um trabalho que as rádios não fazem mais, por exemplo. Parabéns, cara. É muito legal, muito bacana. As pessoas falam exatamente assim, né? Por mais que algumas pessoas acreditam que isso não seja um grande volume de audiência, e talvez não seja perante o mercado da bola, né? Mas é um trabalho que o Portal Meu Timão, a Central do Timão e a Identidade Corintiana, por serem veículos segmentados ligados ao Esporte Clube Corinthians Paulista, tem quase que a obrigação de estar junto, porque nos colocamos nesse sentido de cobrir, de fazer coberturas do Corinthians, seja ela a Central ainda muito mais qualificada em basquete, em futsal, ela está mais à frente ainda da Identidade. A gente ainda tem braços curtos em algumas questões, mas assim, é muito importante, realmente extremamente importante que outros veículos possam informar o torcedor corintiano e estar em loco, tá presente, postagem, informações e tudo mais, como faz o futebol hoje na mão do Mano Menezes, que possa fazer na Copa São Paulo. E aqui se descobre muita coisa. Se descobre jogadores e se descobre algumas coisinhas a mais. O Henrique Manfio, do canal Identidade Corintiana, está com a gente direto de Marília, acompanhando a Copinha, e estão lá em Marília importantes dirigentes corintianos, e rola sempre aquele papo, aquele tete-a-tete, aquele papo ao pé do ouvido, né? Eu quero perguntar para o Henrique Manfio o que ele acha desta foto. É um jogador que vai precisar de uma pré-temporada um pouquinho mais rígida, mas eu acredito bastante no ano de 24 dele, já fez muito pelo Corinthians, eu acredito que tem chance de voltar bem fisicamente aí, viu? Eu vendo essa foto, eu lembro aquelas festas de Natal da família, que a sua tia te dá uma camisa e você fala, não, ficou bom, não, tá ótimo, você não quer falar mal? Você fala, tá perfeito, tá muito bom. Ficou folgado no pescoço. Ô, mano, meu Deus. Oi. A Identidade Corintiana saiu na frente sobre o novo patrocínio do Corinthians. Foi uma informação que vocês passaram, se eu não me engano, anteontem ainda. E aí ontem explodiu, hoje tem mais gente falando sobre isso. Amanhã vai ter mais e depois vai ter mais, né? Essa notícia, ela é um filho que você coloca no mundo, a notícia, né? Você faz o filho e você coloca no mundo e as outras pessoas vão falar sobre isso. Inclusive, se eu achar alguma coisa a mais,
eu vou pegar e falar esse a mais. Mas vocês colocaram esse filho no mundo. Então, queria que você falasse sobre essa informação. Não precisa falar como você conseguiu, obviamente, mas como ela nasceu, né? De que forma, qual foi a primeira informação que você conseguiu e o que vocês têm até agora do novo patrocínio Master do Corinthians, que promete ser bombástico, Manfio. Bom, vamos lá, Belo. Acho que é legal a gente voltar um pouquinho antes para chegar ao dia D. A minha pergunta ao Augusto, no dia da posse, na coletiva, lá na coletiva, não a quem me passou valores, ano de contrato e tudo mais, mas ao Augusto foi na coletiva. Eu disse para ele, Augusto, todo mundo está falando de nomes, de contratos, de Gabigol, de Rollheiser, enfim, 1 bilhão de coisas, até que o Rollheiser ninguém perguntou na coletiva, mas de onde vem o dinheiro? Como é que é a gestão financeira? Como é que se faz o equilíbrio financeiro? E aí ele entrou em algumas situações, claro que ele não ia expor tudo, e aí depois, no mesmo dia, ele falou, tenha calma que as coisas estão acontecendo. E aí, claro que outras pessoas estavam lá e eu comecei a perguntar, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo para outras pessoas? E outras situações. E aí veio a culminar que estamos em Marília, e muita gente também está em Marília do Corinthians, e aí essas coisas acabaram ligando uma coisa a outra, falou, perguntei lá, dá uma ajudada para a gente, viu? Me coloca mais a par da situação ligada ao patrocínio Master do Corinthians. É tão bombástico? Em que pé está? Em que momento está? E aí recebi a informação que é pelo tempo de gestão da condução do Augusto, isso é 24, 25, 26, nos valores de 120 milhões ano. E aí a gente acabou soltando essa informação. Só o Master. Só o Master. E é uma bet, como a gente informou na matéria, o segmento do patrocínio é bet. Como é bet lá do Flamengo, como é bet 50 e poucos milhões lá no Cícero Pompeu de Toledo, do Corinthians não foge muito a regra, será bet também. A questão que pega, mas é uma questão que, como está na matéria da identidade corintiana e foi explicado, existe todo o contrato, existem as questões de ruptura contratual, de término de contrato, de multa de contrato. E aí se estendeu a conversa onde nós temos uma parceira, mas temos um contrato vigente. O contrato vigente, todo mundo sabe, que é com a Pixbet. Que estava nas costas. Eu até anotei aqui, ó. Eu falei com uma pessoa sobre isso. Cadê? Até eu achava vai ser. Eu falei com uma pessoa sobre isso um pouco antes, Manfio. Acabei não divulgando porque não era uma notícia, né? Não foi exatamente uma notícia. Mas aqui achei, ó. A Pixbet tinha uma multa de 30 milhões de reais, foi o que me foi passado. Então, a minha dúvida é se esses 30 equivale a 24 e 25, porque o término da omoplata ele se estende até onde eu tenho, né? Ou ela é ano. Mas eu acho que ela é o todo, porque o que eles pagam por uma omoplata não pode ser um valor, né, soma 30 e 30. Eu acho que seria muita coisa pelo valor do que eles pagam pelo patrocínio da omoplata. Porque os 30 é mais do que o que nós temos, tudo bem, defasado muito, mas é o que nós temos de patrocínio Master hoje, é 22 com bônus. Com bônus. Sim. Né? Como é que você cobra 30 de uma multa se for uma omoplata? É mais do que o Master? Né? Não tem muita lógica, mas enfim, eu também tinha essa informação, só não sei se ela é por tempo de contrato outro, ou se ela também constava, esse valor constava também pelas costas, se tem valores parcelados ali, omoplata e costa, isso eu não tenho. Mas aí eu fui atrás desse sentido e o que chegou foi que a empresa que se aproximou à conversa, é claro que há todas as questões jurídicas, porque existe uma bet dentro do uniforme do esporte público, e o que é o caminho é o que está na matéria. Vai se levar essa proposta à Pixbet, porque, a princípio, consta em conta, se ela chegar ao mesmo valor, ela permanece. E isso tem que ser feito juridicamente. Então, eu tenho X, você cobre X.
Você iguala X? Não igualo X, mas eu quero permanecer. Não, então essa empresa que está chegando, vai pagar a multa para que você saia. E aí, contratualmente, pagou a multa, acabou a conversa. Né? Então, o que chegou a mim no Corinthians e Ji-Paraná, em Marília, foi: o que temos, sabe que nós temos uma multa contratual e vai ser responsável por ela. Além disso, o pagamento de 120 milhões ano na gestão toda, 24, 25 e 26. Esses são os valores e os formatos. Se a Pix vai continuar, vai ter que chegar no valor do que a princípio eles têm. Qual é a bet? Não sei. Já vou te responder talvez a pergunta. Oi. Não, deixa eu perguntar se eu posso falar o nome da pessoa aqui, porque tá chegando coisa aqui. Eu vou perguntar se eu posso falar o nome da pessoa. A minha dúvida, Manfio, quando ouvi 120, depois 130 milhões de reais, era justamente porque quando eu conversei com essa pessoa aqui que me passou eu vou até mostrar aqui minhas anotações. Ó como é que eu anoto as coisas. Ó. Muito boa. Tá escrito aqui, Master 90 milhões a 100 milhões, que era o que o Corinthians queria. Sim. 3 casas de apostas brigavam. Um banco entraria no lugar do BMG, que faria um distrato amigável. Ó, eu mostro, como é que é? Mata a cobra, eu mostro o pau aqui. Mata a cobra e mostra a fuinha, e mostra o bilhete. Exatamente. Então, a minha dúvida, já que a informação que eu tinha era de 100 milhões, era se esses 130 não eram os 100 mais os 30 da multa. Tá. Ontem, conversando com um amigo meu, ele também chegou num sentido desse. Manfio, mas será que é... do jeito que foi passado para mim, não. É 120 mais a responsabilidade contratual com o distrato com a casa de apostas que está hoje no uniforme do Esporte Clube Principal. Interessante. Então, seria 120 vezes 3, que é 360, mais 30... 390 milhões de reais a empresa gastaria. Que é mais do que o name rights da Neoquímica Arena. E a informação é mais do que o name rights da Neoquímica Arena. Quando eu coloquei, eu falei, mas pera um pouco, é mais que o name rights, cara. Porque o name rights foi 300. O Cauê do Yutimão, que é um site voltado ao Corinthians, ele ouviu uma informação de que este valor poderia ser, falar no condicional, porque não é uma informação checada, tá? Este valor poderia ser o Master mais o nome do CT. Não, eu perguntei isso. Pode depois vir a ser, mas eu imediatamente eu liguei o uniforme, o patrocínio no uniforme com outras ações que não foram comercializadas pela gestão anterior. Eu disse exatamente assim a quem me passou. É exclusivo para uniforme ou tem ligações comerciais com Parque São Jorge, CTD Dr. Joaquim Grava, como já foi dito que pode mudar o nome. Ele falou, não, é Master. Se depois do desenrolar das negociações isso possa ter outros sentidos, ok, mas o que foi dito para mim não é essa ligação. Aliás, eu perguntei sobre o CT. E sobre o CT eu ia deixar para amanhã, porque eu ainda estou checando algumas coisas. Passa para nós aí, pô. Existe uma montadora uma das maiores do mundo de veículo atrás. Do Sul? Não, State of in... se eu falar... State of in Japão. Olha só, informação de Henrique Manfio exclusiva no podcast Mão. Para tudo, montadora japonesa quer pagar o CT. Não, é uma das que está em negociação. Entendi. Está em negociação, tá?
State Off foi só para brincar, só, mas... CT Suzuki, CT Eu não sei, Yamaha, aí não fica tão CT difícil. Honda, CT Toyota. Não sei, eu não sei. Eu tô vendo, tô vendo, não, tô vendo a sonoridade. Tô vendo o chat. Ah, você tá pelo sonoridade? A sonoridade, isso. Ó, patrocínio Master, 120 milhões de reais por ano. Foi que o Henrique Manfio e a Identidade Corintiana publicaram. 120 milhões de reais por ano. Informação importantíssima. Só para quem está chegando agora, além dessa informação, a gente falou que o Rodrigo Garro está vindo para São Paulo. Olha ele aqui no aeroporto. O Félix Torres chega amanhã a São Paulo. Amanhã. O Hugo, o Diego Palacios e o Ranieri já estão em São Paulo. 5 estarão domingo na reapresentação do Corinthians no CT Joaquim Grava. Então fiquem tranquilos que os 5 jogadores estarão. Manfio, o que você acha disso? É muito sexy sem ser vulgar, né? Tem o sex appeal, né? E ele chama o Fagner de tetinha. Enfim. Digamos que ele sabe o que é. Manfio, o BMG, o que você tem do BMG? Porque o BMG tá lá na camisa, teria que ser mudado, né? Eu não fui para esse sentido de BMG. Eu até acompanho um pouco o que você fala sobre também possibilidades de um acordo até, de certa forma, muito mais fácil e tranquilo, de algum outro banco digital vir para outros valores e outras ações dentro do Corinthians, assumir outras frentes, nomes em outras localidades do Corinthians, além do uniforme. Mas eu não tenho nenhum avanço. O que eu sei é o que vocês falam aí, isso eu não sei nada. A informação que eu tenho é que haveria um distrato amigável com o BMG para a entrada de outro banco. A Pixbet, que é a atual patrocinadora do Corinthians, não vai cobrir esta proposta de 120 milhões ou tem ainda essa chance? Não, o que eu tenho é que a conversa é exatamente esse tempo entre a Copa São Paulo, o primeiro jogo, para ontem, hoje, sábado, tanto que eu tuitei hoje de manhã que boas coisas podem acontecer hoje, porque foi o tempo limite, a deadline da resposta que a Pixbet tem que dar. Então, existe, até onde nós sabemos, um acordo com a outra bet, e este acordo com a outra bet tem que ser repassado por questões contratuais à Pixbet. E há um tempo delas responderem. E esse tempo, imagina que seria quinta, sexta, e para alguma possibilidade de vir à tona com mais peso, aí já, talvez pelo Corinthians ou alguma coisa assim, já do acordo. Ou da Pix permanece, ou dessa outra casa chegando, já que a Pixbet diz esse valor, eu não vou arcar, ou eu não chego, ou eu não pago, ou alguma coisa do tipo. Então, eu acho que a partir de hoje, as coisas podem tomar um rumo mais para de fato, rabiscar a folha, né? Acho que é isso. Wagner Cabral manda um superchat. Bom dia, Belo. Cheguei agora, não sei se chegou a comentar ou ainda vai sobre o patrocínio Master. Alguma possibilidade de anúncio hoje? Abraço. Anúncio hoje não, né, Manfio? Não, anúncio não. Acho que, né? Mas, cara, se acontecer, tenha certeza que, de alguma forma, bons jornalistas vão acabar falando que avançou nesse sentido. E outra, hein, Mel? Se esse é o valor, pensando já em uma possível acerto, muda o patamar do futebol, né? Leva todo mundo para cima, né? Fica muito diferente. O Flamengo acabou de anunciar um patrocínio de 170 milhões de reais por 2 anos. Por dois anos, ou seja, 85 milhões por ano. Sim. Seria quase o dobro, não. 1,5 vezes, o patrocínio do Master do Flamengo. E isso é o que a gente está falando. Esse pelo Master. A camisa, o Augusto já falou que queria que a camisa do Corinthians valesse 200 milhões de reais e todo mundo deu risada. Com esse patrocínio Master, chegaria fácil nisso. Eu não sei se é fácil, porque nós temos 2 contratos de boa visibilidade no uniforme que findaram no último dia de 2023. Que é o Posto Ali, que ainda não saiu renovação, e o hipermercado, o supermercado de entrega do Spani, que é na Barra, na Costa. Eu não sei o termo antes do Spani. Essas 2 marcas são marcas extremamente significativas no orçamento da camisa. Claro.
né? E elas pintaram um contrato. Né? A Picobet na Costa saiu, entrou a seguradora, a Cesumar ontem seguiu, né? Foi anunciado ontem. Aliás, as duas que foram anunciadas não foram fechadas pela nova gestão. Sim. As duas foram fechadas pela antiga gestão. A renovação contratual. E tem uma em fevereiro que termina agora, que é Lucma. Eu não faço ideia, para ter uma ideia como short. É ruim ter muita empresa do short, é do Shorts. O pessoal aqui do chat pode... Nem o torcedor faz ideia quais empresas que estão no uniforme. É tão ruim você ter muita empresa que às vezes você nem sabe a empresa que está no uniforme. O Rodrigo Espírito Santo, salve Marco Belo, espero que essa diretoria fale menos e faça mais, manda um coração para nós, um coração para você, Rodrigo Espírito Santo, coraçãozinho para você, um abraço para você, obrigado pelo superchat. Manfio, você acha que no Campeonato Paulista já estreia esse patrocinador novo, dia 21? Eu acho que o trabalho, pelo que falou para mim, o trabalho é para o uniforme já estampar o novo patrocínio. Porque Douglas nós estamos falando de 16 dias, né? Tudo bem, 16 para a bola rolar, né? É claro que tem toda a parte de contrato e toda a parte de estamparia, mas enfim, nós temos aí 2 semanas para a coisa acontecer. Belo, será que não vai mexer no ego do Augusto Melo essa história? Acho que pode ser possível ele buscar um grande nome por conta disso. Sou membro aqui na IDC, adoro o trabalho de vocês dois. Manfito é top. Douglas Ferreira. Mais ou menos. Não, é top sim. Obrigado aí pela mensagem, pelo superchat. Douglas Ferreira. Lívio Augusto, simplesmente Manfio, velho do corote. Abraço. O Fazo Ellison, membro por 8 meses. Quando você é membro, você faz o seu mêsversário, você ganha aqui um superchat grande. Henrique Manfio, solta a bomba do patrocínio. Robert Laerte, buscaria Guedes em vez do Gabigol, muito melhor. Mas o sonho do Gabi Guedes é morar do Gabi Guedes. Catar, o Roger né? Guedes é morar no Catar. Gabi Guedes é ótimo. Daniel Medeiros acompanha na sequência podcast Mão e depois IDC. O Matheus Meirinhos. Aproveita e faz a propaganda da live da IDC aí, pô. Começa às 10h30 a live da Identidade Corintiana. Na semana que vem a gente vai começar a acordar o torcedor corintiano, voltar aí com o universo às 8 da manhã, das 8 às 9. Depois nós entrega para o Marco Belo tocar aí, né? Assim, digamos que na questão musical, a banda mais simplinha abre, né? Depois você fecha. Então nós abre, traz a audiência, entrega para você e você toca o projeto. Não, mas depois tem, acaba com o Neto. Mas depois tem outros. O dia não para. Acaba com o Neto. Vai abrir. Daniel Medeiros, acompanho na sequência, eu já falei. Matheus Meirinho, salve Belo e Manfio, o pessoal da IDC presente aqui. O Pedro Tonon, novo membro do canal, obrigado Pedrão, tamo junto, é nóis, seja bem-vindo. William Alex, bom dia Belo, certo é fazer caixa e no futuro, se quiser um jogador bom, ir lá e comprar e não ficar de joelhos para outro time, não gosto do Gabigol. Thiago Dias, quero saber do Manfio, se não fechar o Master nesse valor, você vai se zoar igual zoou o Samir ontem à noite na live do IDC, não podemos ser hipócritas. Eu não sou hipócrita, zoei o Samir porque eu não gosto do trabalho dele, desculpa falar em qualquer lugar, eu não avalio positivamente, eu não tenho problema nenhum com isso, quanto eu não fiquei cravando todas as coisas, estou trazendo o que é o número do que falaram para mim, simples assim, não estou cravando nada, eu não vendo 35 Master por dia, ponto. Boa. Binhoviski, quero jogador polêmico, por que não Mário Balotelli? Pô, eu queria tanto o Balotelli, mas na Copa de 2014 eu queria o Balotelli aqui. Hoje ele tá com 72 anos de idade. E, aliás, convido o Samir Carvalho para participar aqui do podcast Mão. Está convidado o Samir Carvalho. O nosso novo Milei. Eu vou lançar essa. Porque o Milei, lá na Argentina, ele surgiu como um youtuber polêmico. E ele arregimentava seguidores. E aí ele foi para a política. Então, Samir será presidente do Brasil. E Henrique Manfio vice. Nem por brincadeira. Thiago Dias, só para deixar claro, não estou aqui para defender ninguém, mas acho que todos ganharam com essas conversas de Gabigol. Essa disputa de portais é ruim. Não tem disputa não, amigo. Todo mundo amigo. Não. Menos o Manfio. Dos bons eu sou. Dos bons e éticos. Denis Beniamino, parabéns a quem está por trás desses contratos. Meu Deus.
O nome do bagulho é Pelinha da Fimose. É muito bom, ele é muito bom. Manfito e Belo, dupla parada dura. Já dá jogo as informações desses dois, acompanho sempre. José Benildes da Silva. Cara, chegou muito superchat. Vou te mandar a metade depois, hein, Manfio? Não, põe na conta aí que depois nós tomamos uma, fica tranquilo. Bom dia, senhores. O Master e o Name Right sempre achei que tinha sido feito péssimo negócio pelos valores, mesmo que necessário naquele momento. Não tem como mudar o Name Right, né? Você já tem um contrato de 20 anos. Mas o Bel, dá uma pausinha aí desse negócio de cair dinheiro na sua conta, aí no negócio do superchat. Mas, cara, é muito diferente os valores, cara. Sabe? A distância estratosférica entre o que se tem e o que foi falado, cara. É muita diferença. Nós estamos falando Como assim? Não tem 20, é 120. Tem um caminho muito grande entre o que se acordou, sabe? Tipo, ele se posicionou, né? Sempre achei que tinha sido muito ruim os negócios, né? De forma péssima, tantos valores. Eu acho assim, a se confirmar esse valor pelo tempo de contrato da gestão do Augusto, cara, é uma diferença muito grande. É muito grande. Mas é muito grande até para o próprio futebol. O Vessone do Meu Timão acabou de postar que a ideia do Corinthians é preencher a vaga aberta do Gabigol com um dos principais nomes da América do Sul. Essa é uma notícia que bate de frente com a notícia que eu recebi antes do início do programa, que o Corinthians, neste momento, não pensaria em um jogador midiático, que pensaria em um jogador para completar o elenco, e aí depois, mais para frente, daqui 6 meses, 1 ano, pegar um jogador que aparecesse mais na mídia e tal. Então são duas informações conflitantes, porque provavelmente ouvimos fontes diferentes, e não tem problema nenhum, pessoal. Porque a gente vai atrás da informação, vai apurar melhor, vai refinar a informação para passar para vocês. É assim mesmo, não tem problema nenhum. Às vezes acontece de informações serem diferentes, de pessoas diferentes, de portais diferentes. Deixa eu só trazer uma coisa aqui, Belo, pedir a gentileza. Traga. Isso acontece, aliás, a identidade corintiana é muito embrionária ainda, né, cara? A gente... Um dia talvez possa vir a ser gente, né? Estamos ainda começando, né? Mas ontem eu trouxe pela manhã o nome do Veiga, do Pedro de la Veiga. Vocês que deram, verdade. Eu dei crédito para vocês lá na rádio. Isso, obrigado, Belo. Pedro de la Veiga, né? Aí falaram, pô, mas que situação, você traz um nome que já está quase acertado com a MLS, né? Dos Estados Unidos, a mídia liga só. Eu falei, bom, mas eu fiquei sabendo agora, né? Eu não fiquei sabendo antes de ontem. Tanto que a foto e quem passou a informação, passou, não pode informar. E aí que está a situação que eu fico pensando. O pode informar não pode informar, estamos negociando e tem proposta pelo velho. Eu fico pensando, por que é que alguém falaria isso para tomar pancada? Né? Porque assim, se eu fiz uma proposta e eu sei que ele não vem, que ele está indo para um outro lugar, por que eu passo a uma informação, a um veículo de comunicação, para ele soltar, para imediatamente alguém vir e falar assim, mais um que não fechou, o outro que não deu certo. Nossa, qual o ciclo da inteligência de se fazer isso? Então, alguém que passou, e quem passou a mim, passou com uma esperança de uma possibilidade de ter o Veiga ligado ao Esporte Clube Corinthians Paulista na gestão dele. Sim. Sabe? Tipo, e aí desculpa, mas nós ficamos sabendo agora. Né? E a proposta foi feita na viagem. Estavam outras pessoas, foi feita a proposta na viagem. Ele foi para... Não tem problema nenhum, todo mundo sabe, a foto tá lá, né? Quem foi para a Argentina e quem foi para o Uruguai foi o Augusto. Sim. Aliás, não tem outro nome para fazer proposta no Corinthians, só tem 2. Depois que vocês deram, não sei se foram vocês ou se foi outro portal, que deu que a proposta corintiana teria sido de 7 milhões de dólares. Nossa. Foram vocês que falaram? Nossa. Tá no meu Twitter. Antes a gente soltou a matéria, em segundos depois eu tweetar para embedar o tweet na matéria.
Está exatamente no meu Twitter, coisa de menos de um minuto. Eu tuitei, informei, postei a foto deles e depois ela embedou na matéria e subimos a matéria informativa. Boa. Eu ia fazer uma pergunta, mas deixa eu só finalizar aqui os superchats. Manfio, vamos tomar um cafezinho. Douglas Ferreira, Lívio Augusto, são esses: BMG, 12 de 26. Neoquímica Spani, 1 de 24. Ali Telecena, 6 de 24. Tem o Unicesari. Acho que é Unicesumar, eu acho. Unicesariana, cartões de todos, 12 de 24. Os tempos de contrato. Quais valores da ESE, sabem? Não sei nem o que é ESE. Falaram que da ESE a seguradora que está estampando a parte superior das costas do Corinthians, onde saiu a Pixbet no Waze. Não, a ESE veio para as costas. O que se disse, se falou na casa de 11 milhões. Boa. Cara, eu te juro, eu conversei com os últimos, acho que 4 ou 5 diretores de marketing do Corinthians, e eu falei para todos, se você me perguntar, eu que sou setorista do clube, eu 24 horas por dia estou pensando em Corinthians. Se você me perguntar quais as marcas que estão na camisa do Corinthians, eu não sei. E se o cara que está na arquibancada do estádio, os 40 mil torcedores que estão na arquibancada do estádio, olharem para os jogadores, eles não enxergam o patrocínio, eles só vão enxergar o Master, eles não vão enxergar o carinha que tá ali. Então, mano, você tem que diminuir e cobrar mais. Isso aí que o Manfio trouxe de 120 milhões do Master, já é o início disso, de você cobrar mais e diminuir o número de patrocinadores, porque senão ninguém sabe, cara. Você coloca a tua marca lá e ninguém vê. Douglas Ferreira, com a notícia do Vessel, que falei sobre a questão do ego ferido do Augusto Melo, acho que ele quer um grande nome para ser a cereja do bolo dele. E o Thiago Dias pergunta para os dois: vocês acham que a possibilidade de todos esses contratos Arena e Camisa serem revistos, se fechar esse patrocínio, abre brechas? Da camisa dá para rever, que nem a gente está falando, de você pagar multa e tal. Agora, o naming rights deve ter uma multa, não acho que dá para pagar, não. Eu não sei quanto é que é, mas uma multa de um contrato de 20 anos não deve ser tão simples, né, Manfio? Eu não faço a menor ideia disso, mas acredito que tenha situações ali bem contundentes para que não... Deve ter uma multa, né? A princípio deve ter, agora não deve ser tão fácil. Cara, para te liberar, que você tem uma live daqui a pouco e você precisa se preparar aí, você tem ideia quando começariam esses pagamentos? Assim, 120 milhões, beleza, fechou, colocou na camisa, paga à vista, paga depois, divide, falaram para vocês? Não tenho. Eu não segui nessa situação, porque eu tentei fazer, o cara falou, não, tá bom, vamos fechar primeiro. Mas eu falei, então tá bom, já tinha chegado ao limite a princípio e toquei para outras situações. Outras situações. Eu tô perguntando isso porque o Corinthians estava esperando a grana do Moscardo. O Corinthians já tinha a grana do Moscardo como certa. E aí fica sabendo que vai receber daqui 6 meses só, porque ele se machucou. Então é uma grana que você perde, né? Porque você já tinha, com certeza, o Rosala, com certeza já tinha pensado assim: eu vou receber, eu vou usar isso aqui eu vou usar lá, isso aqui eu vou usar aqui, de repente você não tem mais. Então uma grana de patrocínio que viria adiantada ajudaria muito o Corinthians nesse começo de mandato do Augusto, né? Foi o que eu tuitei hoje de manhã, né? Caso esse 120 caia na conta do Esporte Clube Corinthians Paulista, a conferir a qualidade da gestão, e tomara que o Rosala faça um excelente trabalho na gestão financeira do Esporte Clube Corinthians Paulista, é uma grana que pode ajudar na equalização. Lembrando muito bem que você disse, Belo, o dinheiro do Paris Saint-Germain não caindo nesse primeiro momento, muitos dos acordos do Corinthians tinham uma parcela à vista desses jogadores aí. Sabe? Então, talvez se contasse com a grana para aportar nos jogadores que estão chegando contratualmente. Exato. Né? Exato. A gente entrou em contato com o assessor do Tajeres para falar sobre o Garro, como eram as questões, se tinha dívida financeira ou não. Ele falou que não, eram só questões documentais. E entramos ontem para falar com o assessor do Lanús também,
para saber como anda a questão, se tinha realmente proposta, como estavam as questões, e ele foi bem durão e falou assim, o jogador Pedro de la Vega, ele não é vendido. Quem está propondo o negócio é o Lanús. Não é que ele quer sair, ele acho que não entendeu, a gente perguntou, ele foi bem serão, mas falou assim, existe proposta sim, mas quem está tocando a situação é o Lanús. Falei, pô, é o mínimo, né, cara? Claro que tem envolvimento do time, né, do clube, mas que tem a MLS e ele conferiu com a gente ontem, tem também. E é mais próximo, né, cara? Mas a briga de 7 milhões é possível. O Corinthians pagou isso em outros jogadores que estão chegando. E fez proposta em outros jogadores que estavam aqui no Brasil. Maurício, que do Inter foi para o Bahia. Existem propostas nesse sentido. Né? Pela organização financeira de propostas, esse dinheiro, entre aspas, não foi utilizado. Pode-se subir, se entender que o jogador possa valer mais a pena. Pode-se subir pensando no fluxo de caixa do salário do Gabigol, que não tem a mais o salário do Gabigol, porque houve uma diminuição financeira da folha de pagamento. Né? Porque nós temos 5,7 milhões de diminuição financeira. Saída do Fábio Santos, do Renato, do Juliano, do Cantillo, do Bruno Mendes. Aonde é que está indo essa grana, pensando num sarrafo de 22 milhões e meio da folha salarial do Corinthians? Então, poderia equalizar. Mas grana sempre é bom, né? Manfio, cara, quero agradecer demais a sua presença aqui. Identidade Corintiana, mais uma vez, bateu de primeira essa questão do patrocínio do Corinthians, que tá todo mundo falando, 120 milhões por ano, um contrato de 3 anos. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelas informações e, mais do que isso, parabéns por acompanhar a Copinha. Parabéns por estar aí, porque esse é um trabalho jornalístico, vocês estão fazendo jornalismo de verdade, Manfio. Eu fico orgulhoso, de verdade, com o trabalho que vocês estão fazendo. Agradeço, Belo. Obrigado e estendo o agradecimento à equipe Identidade Corintiana. Eu não sou jornalista, né? Temos jornalistas na Identidade Corintiana, tem pessoas capazes de levar conteúdo sério, informativo, no sentido jornalístico. Eu sou um torcedor que tem uma câmera virada. Mas a equipe DC, cada dia mais, fico muito contente com as pessoas que estão nela, que fazem parte, que levam a informação ao torcedor. Obrigado, Belo. Sucesso sempre ao podcast Simão. Obrigado pelo convite mais uma vez. E que a gente tenha um ano muito bacana ao lado do Esporte Clube Corinthians Paulista, tanto informativo quanto de emoções na arquibancada, que a gente ama demais o Coringão, né? Obrigado. Com certeza. Nos falaremos aí, com certeza, durante o ano, nos treinos, se a promessa for cumprida, os treinos serem abertos. E nos jogos também, com certeza, lá na Neoquímica Arena. Se continuar sendo Neoquímica Arena, vai que muda, né? Mas enfim. Um abraço, Manfio. Valeu, um abraço. Saudações a todos aí. Excelente dia. Grande Henrique Manfio, 10h30. 10h30 tem live no canal Identidade Corintiana. Esse foi Henrique Manfio, passando informações importantíssimas aqui sobre o novo patrocínio do Corinthians. Thiago Dias, trazer o Rollheiser de la Vega e um atacante bom seria dar uma volta nessa história de Gabigol. Com certeza, somando salários, daria menos que o Gabigol. Com certeza, o Gabigol ia ganhar mais de 2 milha por mês, amigo. Dá para trazer... O Corinthians está pagando para esses caras que estão chegando, em média 600 mil, 700 mil no máximo por mês, 7, 14, 21, dá para pagar 3 jogadores com dinheiro do Gabigol. Pessoal, hoje infelizmente não deu para ler tanta mensagem assim, porque o papo com o Henrique Manfio foi muito bom e importante. O Lívio Augusto postou aqui, a IDC postou algo sobre... não, é antigo. O papo com o Manfio foi importante e... O que estão falando aqui? Não entendi nada. Tá um brigando com o outro aqui. Mano, não vou entrar em briga de vocês aqui, não vou entrar em briga de youtuber, não vou entrar... O Henrique Manfio falou o que ele queria, o Samir tá convidado a vir aqui participar também do podcast para falar o que ele quer. Eu não brigo com ninguém, sou amigo de todo mundo, tá bom? Eu brigo comigo mesmo, de vez em quando eu discordo de mim e sai uma briga feia aqui, eu comigo mesmo, e a gente sai na porrada, eu comigo mesmo, e eu discordo, e eu refuto, e eu não sei o que, e aí, de repente, eu chego a conclusões que são magnânimas,
para passar para vocês aqui, tá bom? Mas o Podcast Mão, o canal Podcast Mão, não briga com ninguém, a gente não fala de outros canais aqui, tá bom? Beleza? Obrigado a vocês, 56 minutos de programa, tá bom demais. Um abraço a todos e até segunda-feira. Segunda-feira estamos de volta, a não ser que tenhamos novas notícias do Corinthians. Ontem eu pus notícia, foi ontem, anteontem, eu pus notícia à noite, então ativa as notificações aqui para você saber que tem notícia do Corinthians aqui no Podcast Mão. Ativa as notificações. Ontem eu pus notícia à noite aqui. Se tiver notícia nova hoje, se o Corinthians contratar jogador, eu coloco na hora aqui um vídeo para vocês aqui no Podcast Mão, tá bom? Um abraço, tchau.